Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 119, nós vamos ler dos versos 97 ao 120. Nosso estudo sobre o livro de Salmos. Queremos estudar todo o livro de Salmos nas quartas-feiras, é o que nós estamos nesse desafio já há 3 anos. Seguimos caminhando cheios de fé, cheios de coragem, amém? E seguimos aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 97 até o verso 120, tá bom, queridos? Sentado mesmo, acompanhe a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Despreza os que desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus mandamentos. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor meu Deus e Pai, como é bom ler a tua palavra. Como é bom, ó Deus, podermos parar nossa vida para meditar nos teus preceitos. E podemos, ó Deus, falar nesta noite que amamos a tua palavra. Nós amamos a tua palavra. É ela que nos traz a orientação para bem vivermos os nossos dias. É ela que nos fortalece. É ela que nos traz sabedoria para o nosso viver. Eu lhe rogo nesta hora que o Senhor nos direcione ao teu bom propósito, ao teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós, então, entramos aqui nas sessões das 3 letras do hebraico, Men, Nun e Samek. Lembrando sempre que o Salmo 119 é um salmo composto de estrofes de 8 versos, e que desses salmos eles seguem sempre as letras do alfabeto hebraico. Nós vemos então neste salmo algo, nessa parte dessa perícope, é interessante que ele está dizendo da sua devoção à palavra de Deus. Alguns autores acreditam que essas três estrofes do Salmo 119 são estrofes que foram compostas por Esdras, naquele período que ele resgata a Bíblia, e ele vai ler a Bíblia logo após a construção do muro ao redor de Jerusalém. E isso nos remonta então a esse momento histórico, que Esdras, então, ele é um sacerdote do avivamento, porque ele convida as pessoas para a palavra de Deus. Então, alguns estudiosos acreditam que essas 3 perícopes, essas 3 estrofes do Salmo 119, estão relatadas ali naquele período histórico de Esdras. E é muito interessante porque nós vemos aqui, ele começa essa perícope falando: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, é impressionante esse momento em que nós estamos lendo o Salmo 119, perceber o quanto que precisamos ter devoção, precisamos ter respeito, precisamos ter atenção à palavra de Deus. Às vezes as pessoas estão mais interessadas em olhar para o emissor ao invés de olhar para a palavra. Isso é um perigo muito grande, porque nós não podemos emitir nada além do que está na palavra de Deus. Então, a responsabilidade do emissor, daquele que anuncia, daquele que prega, é fazer com que a palavra de Deus fique cada vez mais clara para as nossas vidas. Então, nosso olhar deve ser sempre para a palavra. Devemos sempre nos lembrar de quando Paulo estava em Bereia e que eles checavam tudo que Paulo anunciava pela palavra. E aqui nós vemos justamente esta exaltação nessas 3 aberturas. Observe, no verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verso 113, detesto a falsidade, porém amo a tua lei. A centralidade dele é a palavra de Deus. E aí então vem a pergunta para mim e para você: qual é a centralidade da tua vida? É a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta por dia com a palavra de Deus? Quanto tempo você se aplica em estudar e meditar na palavra de Deus? Você se aplica a conhecer isso? E olha as benesses que se tem de se aplicar ao estudo da palavra de Deus. Nós vamos ter orientação, então ela vai nos guiar a um caminho reto, não um caminho tortuoso. Nós vamos ter proteção, ela nos ajudará a evitar qualquer caminho do erro. Ela nos dará sabedoria diante das decisões que temos para tomar. Ela nos mostrará qual o melhor caminho. Por isso nós precisamos ter reverência com a palavra de Deus, respeito com a palavra de Deus, atenção com a palavra de Deus, porque ela é fonte inescrutável para todos os momentos de nossas vidas. Ela nos ajudará na educação dos nossos filhos, nos ajudará nas nossas escolhas, diante de todos os temas que venhamos a ter que tomar decisões. A palavra ela é regra maravilhosa para cada um de nós.
em meio a uma crise, em meio a uma perseguição, em meio a uma dificuldade, aonde você busca ajuda? Orientação. A palavra de Deus, nós estamos vendo nesta noite, que ela é esse guia. Eu aprendi o Salmo 105 lá na época dos embaixadores do rei. Então, Salmo 119, verso 105. A gente decorava cinco versículos do Salmo 119. O 105 é um deles. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, ela é a fonte da orientação da vida cristã. Ela é essencial. Mas para a vida humana, ela esclarece todos os caminhos que temos para trilhar. É impressionante como a palavra é rica de instruções para a vida humana, para todas as necessidades humanas. Então, queria destacar alguns princípios para nós nesta noite. O primeiro deles, a meditação constante na palavra de Deus gera sabedoria prática. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Amém? É a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. Verso 99. Compreendo mais do que todos os mestres, porque medito na tua palavra. Então, olha que coisa linda isso que ele está testemunhando. Torna sábio, torna mestre, ele continua. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo caminho de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiquei espantado do impacto que, no pequeno grupo discipulador dos jovens, o impacto que teve o estudo do livro de Provérbios na vida deles. Eles ficaram muito impactados, porque muitos deles ainda não tinham lido o livro de Provérbios. Então, eu optei que nesse primeiro semestre, um pequeno grupo de jovens estudasse Provérbios. Então, eu recomendei que eles lessem, semana após semana, eles encontravam, eles discutiam, eles estudavam e meditavam. E eles compartilhavam o que Deus estava falando com eles. E eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãezinha lia o livro de Provérbios quase todo dia. Terminava, começava de novo, Provérbios 1:1. Terminava lá, depois voltava de novo para Provérbios 1:1. Mas o Salmo 119 também é um livro repleto de provérbios. E os ensinos são poderosos. Não me afasto dos teus juízos, verso 102, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Olha que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Queridos irmãos, seja sincero comigo. Um verdadeiro cristão, ele se destaca em qualquer lugar onde ele estiver. Um verdadeiro cristão, ele sempre vai se destacar. Ele vai se destacar na sua linguagem, porque a palavra de Deus nos dá vocabulário. Um verdadeiro cristão que lê a Bíblia vai se destacar nos seus argumentos, porque a palavra de Deus nos dá repertório na argumentação. Um verdadeiro cristão, ele vai se destacar na sua organização, porque quando você gasta o seu tempo lendo, meditando na palavra de Deus, você se torna uma pessoa disciplinada. Você se torna uma pessoa com entendimento. Você se torna uma pessoa com conclusões. Pena que a igreja hoje sofre com analfabetismo bíblico. Muitos crentes que estão dentro da igreja e nunca leram a Bíblia toda. Porque se lessem,
se destacariam em qualquer atividade que forem fazer. Eu creio nisso. Eu falo isso para as minhas filhas. Se vocês lerem a Bíblia, estudarem a Bíblia todos os dias, ininterruptamente, vocês vão se destacar naturalmente, sem forçação. Sem forçação. Eu até gostaria que fosse feito um estudo sobre isso. Se eu fosse fazer um mestrado, um doutorado, e se tivesse uma universidade séria, a minha pesquisa seria nessa. Verificar os cristãos que se destacaram por estudar a palavra de Deus. Eu poderia citar pelo menos 3 aqui nesta noite. E citarei assim então, C.S. Lewis, um grande ateísta, que decidiu ler a Bíblia toda. Ao chegar no Evangelho de João, ele se ajoelha e se entrega aos pés do Senhor Jesus Cristo. E então ele escreve as Crônicas de Nárnia. Só ele escreveu mais de 200 livros. E ele foi reconhecido por todo o mundo como um dos maiores escritores. Posso citar Blaise Pascal, um dos maiores químicos que a humanidade já conheceu. Um dos maiores cientistas, e que na sua biografia ele relatava e dizia que um dia sem meditar na palavra de Deus é um dia jogado fora. Gostaria então de destacar o nosso maior dos pregadores, Billy Graham, em que todos reconheceram a sua cultura, mas a cultura dele vinha da onde? Da palavra de Deus. Então, tenha esse entendimento, querido irmão, nesta noite. A palavra de Deus nos fornece recursos inimagináveis para o nosso bem viver. A palavra, ela é a escola dos humildes. Nela, o crente aprende mais que em todas as academias dos homens, afirmou João Calvino. Então, ame a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Não desperdice um dia de suas vidas sem ler e meditar na palavra de Deus. Segunda lição para nós nesta noite. A palavra de Deus é o guia seguro para os caminhos da vida. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, ele diz que o que ilumina o seu adiante está na palavra de Deus. Amém? Então, por isso que nós não ficamos preocupados se vai ter guerra mundial ou não. Por quê? Nós estamos nas mãos de Deus, amém? A palavra por quê? A palavra de Deus diz que Cristo venceu. Venceu a morte, voltará triunfante. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, o cristão nunca é derrotado, ele é sempre vitorioso. Por isso que Paulo falou, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque a nossa esperança não é um conta-carochinha, é uma verdade que nós sabemos que um dia acontecerá, será realizada. Então nós podemos descansar nas mãos de Deus, porque a palavra de Deus é esse farol que ilumina a minha vida, ilumina a sua vida, ilumina o nosso passado, que nós olhamos para o nosso passado, à luz da palavra de Deus, e diz que Cristo morreu e nos deu o perdão do nosso passado, amém? E olhamos para o futuro e lemos a palavra de Deus nos diz que o nosso amanhã está nas mãos dele. Que coisa maravilhosa! O choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Dá um glória a Deus bem forte. A palavra de Deus que afirma. Lembra que eu falei para você que o mais importante não é o emissor, mas é a palavra? A palavra é mais importante. Porque a palavra é que afirma. E se a palavra afirma, nós podemos confiar. Amém? Lá em Apocalipse 22 fala que tudo se cumprirá como está escrito. Aleluia? Então, amém. Descansa.
Descansamos nas mãos de Deus. Então, a Bíblia é um mapa do peregrino. Não há segurança no caminho escuro deste mundo sem a luz de Deus. Verso 109. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não me esqueço da tua lei. Amém? Então, olha a recomendação dele para mim e para você. Verso 112. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Amém? Então, todo mundo aqui é craque em meditação, sabia? Todos nós somos doutores em meditação, só que a gente medita o contrário. A gente fica preocupado com a conta que tem para pagar amanhã. E você fica a noite inteira preocupado com a conta que tem para pagar amanhã. Não é assim? Você fica preocupado com o compromisso que você tem amanhã, um contrato que você tem que assinar, alguma coisa que você tem que fazer. Você fica a noite toda com aquele negócio, nem dorme direito, preocupado com aquele negócio. Quando você estiver com isso, fala a palavra de Deus. Eu sempre estou falando para vocês. Guarda a palavra de Deus, repete a palavra de Deus. Então, nessa noite, você sai daqui e você, quando estiver cheio da cabeça, cheio de coisa, cheio dos pensamentos intrusivos, eu aprendi essa palavra agora, Célia. Pensamentos intrusivos. Aqueles pensamentos que vêm assim, te tirar do foco, te tirar das coisas, das lâmpadas para o... Vamos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você vai dormir bem. Amém? Vai ser prejuízo para as farmacêuticas. Porque agora você aprendeu o recurso espiritual para a tua vida. Os pensamentos intrusos começam a vir. Lâmpada, vamos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Confia na palavra. Confia no emissor, não. Faz o seu teste. Ela não falha. Amém? Essa palavra não falha. Ela não falha. Ela nunca falhou. Nunca falhou. Sempre, sempre cumpriu-se todos os seus preceitos. E sempre se cumprirão. O compromisso com a palavra exige perseverança em meio às adversidades. Não vai ficar tudo tranquilo, sem problema. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Amém? Amém? A gente está cantando a música nova aí, né? O inimigo cria laços e embaraços, né? Assim, uma música assim que a gente está cantando, né? Para tentar desviar a gente. Mas o nosso Deus, a palavra dele é fiel, irmãos. Amém? A palavra de Deus é fiel. Mesmo quando você estiver cercado por inimigos, por tentações, mantenha-se firmes na palavra. Martinho Lutero, ele fala que a Bíblia só se torna viva quando lida com o coração sofrido e o espírito necessitado. A aflição é o melhor intérprete das Escrituras. Amém? E é verdade. Como as coisas se tornam mais claras quando a gente está meio angustiado, meio preocupado. Você lê a Bíblia, leia a Bíblia, irmãos. Hoje você tem que sair daqui lendo a Bíblia, amém? Lendo a Bíblia, todos os dias. Aí Deus vai falando com você. Então, se você está em luta, enfrentando pressões, firme-se na palavra. Em vez de se afastar de Deus, aproxime dele por meio da palavra de Deus. A sua força vem da palavra de Deus. Ele te fortalecerá. Ela te fortalecerá. E por último, o temor do Senhor nasce do reconhecimento da santidade da palavra. Verso 120. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Aí, Gabi. Aí, Oliver. Estava falando isso para vocês, não estava? Não acabei de falar isso para vocês? Irmãos, tem gente que fala assim, nossa, pastor Carlos prega duro demais.
Eu não estou nem aí pelo que você sente, eu deixo de sentir. Eu estou preocupado com o que meu Deus está sentindo, com o que meu Deus está falando. É isso que eu estou preocupado. A minha preocupação é de Deus falar para mim assim, eu te reprovo. É essa a minha preocupação. Você não tem essa preocupação, não? Eu me preocupo. Eu não posso estar aqui na minha força, eu não posso estar aqui no meu entendimento, na minha sabedoria. Não. Eu tenho que estar aqui na força do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que me dar coragem para ensinar a palavra de Deus. Olha o verso 113. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Amém, irmãos? É na palavra, sempre na palavra. Sempre na palavra de Deus. Então o salmista revela um temor reverente diante da santidade e justiça de Deus. Esse temor não é pânico, mas respeito profundo. E um profundo desejo de viver em retidão. Jonathan Edwards, ele afirmou, o verdadeiro temor do Senhor nasce do amor e admiração por sua majestade e glória. Esse é o verdadeiro temor. O verdadeiro temor, querido irmão, é encontrar-me com Cristo. Eu quero encontrar-me com Ele. E eu quero ouvir deles, vinde bendito do meu Pai. É essa coroa que eu quero da minha vida. Eu não estou preocupado com galardão, essas coisas, não me preocupo, eu só me preocupo vinde bendito. Você foi fiel, você perseverou, você seguiu, você não desviou, você não esmoreceu, você não ficou no meio do caminho, você não deixou os obstáculos te desviarem, pelo contrário, você perseverou, você foi até o fim. É esse o caminho, queridos. É esse o caminho que nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo, ele fala que esmurrava até o próprio corpo para desenvolver a salvação em Cristo Jesus. A graça de Deus, a graça redentora, ela é gratuita, mas ela não é barata. A salvação é gratuita, mas ela não pode te colocar numa zona de conforto. Não pode te colocar numa zona que você fala assim, numa esfera que você fala assim, está tudo pronto, está tudo resolvido. Não. Você tem que se esforçar em viver nessa santidade. Você tem que se esforçar em conhecer essa palavra, em guardar essa palavra. Você tem que se esforçar em ler ela todos os dias. Final de semana passada, um missionário na China tem que sair correndo, porque a polícia entra na casa onde ele está, prende 3 jovens que estavam com eles, que eles estavam num local pregando a palavra de Deus. Ele estava com a bolsa cheia de Bíblias e foi levar as Bíblias e dar um treinamento. Alguém denunciou, esses 3 jovens foram presos, esse missionário conseguiu sair com a roupa do corpo, conseguiu encontrar e voltar para a casa da família daqueles 3 jovens que levavam eles para aquela cidade. E acha que é justificativa para você ficar um dia sem ler a palavra de Deus? Sendo que tem irmãos nossos que estão passando por esse tipo, e tem esse tipo de compromisso com a palavra do Senhor. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos deixar de reverenciar a palavra de Deus. E ter o compromisso também de levar e partilhar a palavra de Deus. Como eu disse para os irmãos, a grande possibilidade é que Esdras escreveu esses versos. E Esdras foi impactado de entender que o que fez com que o povo de Israel se desviasse do caminho foi a falta da palavra de Deus, foi a falta de temor da palavra de Deus, foi a falta de estudo da palavra de Deus.
Nós não podemos cometer o mesmo erro. Nós não temos esse privilégio para cometer o mesmo erro. Não podemos cometer o mesmo erro. Nós precisamos nos esforçar, primeiramente, em nossas vidas, meditar na palavra de Deus todos os dias, estudar a palavra de Deus todos os dias. Tornar a palavra de Deus verdadeiramente a lâmpada para iluminar as nossas atitudes, nossa vida, nossos valores, para que ela verdadeiramente ilumine o nosso viver. Para que possamos assim viver em fidelidade à luz da palavra de Deus, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, nós vamos permanecer fiéis. E principalmente, queridos irmãos, isso deve nos levar a um temor diante de Deus. O que eu estou fazendo com a palavra? O que você está fazendo com a palavra? Ela está na sua casa, empoeirando? Ou ela é viva? Ela é doce, mais doce do que o mel para você. Olha que interessante, essa noite. Tudo Deus tem um propósito, viu, irmãos? Tudo Deus tem um propósito. A Soraya está ruim, tossindo. Essa noite, então, misericórdia. E ela tossia. Eu cheguei em casa, depois de uma reunião de pequenos grupos, a gente foi para casa, cheguei em casa, aí já fui deitar e fui dormir, ela ainda demorou um pouquinho, aí passou um pouquinho, eu acordei, a Soraya tossindo. Aí eu levantei e falei assim, quer saber, eu vou fazer um chá para ela. Fui lá, peguei um chá de hortelã, erva cidreira e bastante mel. Aí fiz aquele chá quente para ela. Falei, toma isso aqui, meu amor. Aí ela tomou. Aí ela dormiu o resto da noite toda, irmãos. E eu louvei a Deus, Senhor, obrigado que agora eu posso dormir, Senhor Jesus. E ela dormiu do lado e eu dormi do lado dela com muita gratidão ao Senhor. E olha o que eu estou pregando nessa noite. Deus está me falando. A palavra de Deus é doce, irmãos. Mais doce do que o mel. Na hora que a senhora estava tomando o chá, ela virou e falou assim, está docinho. Eu falei, é mel. É a palavra de Deus. Ela é mel para mim. Mel para você. Assim como curou a tosse da minha esposa, eu espero que a palavra de Deus cure toda a nossa preguiça espiritual, toda a nossa apatia espiritual e nos leve a ter compromisso com a palavra de Deus. O salmista, então, destaca esses 3 versos, os 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Verso 105. Eu temo, meu corpo treme diante dos justos juízos de Deus. O verso 120. Que nós guardemos a palavra de Deus em nossas vidas e ao sairmos daqui levemos a palavra em nossos corações, em nossas mentes, para partilhar em nossas casas, em nossos trabalhos, em todos os lugares. Creia e saiba que este livro é incomum e inigualável neste mundo. Ele é um livro poderoso, mas ele é mais poderoso quando nós lemos e vivemos e ensinamos ele. Que Deus nos encoraje a ler, a guardar, a meditar e a ensinar essa palavra a todas as pessoas. Amém? Aceita o desafio? Então fique em pé comigo na presença do Senhor e vamos orar e pedir que o Pai Celeste nos leve a confiar cada dia mais na palavra dele. Senhor, meu Deus e Pai, santa é a tua palavra. Ela é maravilhosa para nos ensinar e nos instruir em todos os nossos caminhos. Ela é maravilhosa para trazer o refrigério, o verdadeiro refrigério, a verdadeira paz aos nossos corações. Por isso, nesta noite, ó Deus, eu rogo
que os nossos corações se encham da verdadeira esperança contida na Tua palavra e se encham, ó Deus, do desejo de partilhar a Tua palavra aos corações que ainda não conhecem e precisam. Que nós tenhamos a mesma coragem que aqueles jovens ali na China estavam tendo, que aquele missionário estava tendo ali, Senhor. Que nós tenhamos a coragem de levar a Tua palavra mesmo quando as pessoas não queiram ouvir, que nós possamos ir na força do Teu Espírito, Senhor, e na força do Teu Espírito, ó Deus, as muralhas vão cair em nome de Jesus, os sofismas vão cair em nome de Jesus, as ideologias irão cair em nome de Jesus, e os corações Te conhecerão em espírito e em verdade, Pai. Eu creio nessa promessa, eu creio na Tua palavra, e eu creio, ó Deus, que o Senhor levantará nesta noite homens e mulheres aqui, Senhor, para levar essa Tua palavra em todos os lugares. Que nós sejamos os porta-vozes, os embaixadores, os anunciadores da Tua palavra a todos os corações. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.